Olá, meus irmãos, é quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Última semana do ano litúrgico na igreja, tempo de ler esses textos tão fortes, textos com tom apocalíptico, que não querem assustar a cada um de nós, mas querem provocar justamente uma esperança. A esperança não nas coisas que passam, mas naquelas que não passam, não é? Jesus hoje continua o seu discurso de ontem e fala sobre coisas realmente pavorosas, não é? Ele diz assim: antes que estas coisas aconteçam, que coisas? A instauração do reino definitivo de Nosso Senhor sobre esta terra. Então, antes que eu instaure o meu reino definitivo, algumas coisas vão acontecer. Sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Gente, nunca eu havia compreendido tão bem, ao menos do ponto de vista histórico, essa realidade, como agora que eu tenho a oportunidade de morar em Roma, não é? Quando eu visito as catacumbas dos cristãos, não é? Tantos deles mártires, ou seja, gente que foi morta pelo Império Romano por causa da fé em Jesus Cristo. Quando eu visito, por exemplo, a praça onde hoje é a sede da Embaixada do Brasil, aqui em Roma, a Piazza Navona, e leio, né, nos livros de história que aquele lugar era um circo antigo do Império Romano, onde muitos cristãos foram mortos. Quando eu visito algumas igrejas que são lugares de veneração antiquíssima dos mártires, eu me recordo que tudo isso que Jesus disse aí no Evangelho é verdade. Mas eu não quero pensar que isso é uma coisa de ontem. Eu quero pensar que isso continua acontecendo. Na verdade, Jesus é um ponto de contradição. E quem quiser ser fiel a Ele terá de enfrentar, em algum nível, oposições na sua vida. Por quê? Porque a humanidade está ferida de pecado. O pecado é como um peso morto dentro de nós, que por força de gravidade atira a vida dos homens numa direção. Essa direção é para baixo, não é? Quando no coração da história humana surge um Redentor, e esse Redentor quer levantar, soerguer o ser humano na direção do céu, esta carne, este mundo, e ainda com a influência do maligno, não é? Quando essas forças querem trabalhar na direção da força da gravidade, ou seja, arrastando o ser humano para baixo, muitas serão as vozes que se levantarão contra Jesus. Agora, a gente precisa saber que não é só contra o Jesus histórico que viveu aqui há 2000 anos, mas contra o Jesus que está no coração de cada crente. Então, se você é um crente, se você acredita em Jesus, se você procura colocar a palavra de Jesus em prática, prepara a tua alma para a prova. Dentro de você mesmo você te sentirá muitas forças contrárias, né? Quer fazer um esforço? Semana que vem é Advento. Trata o Advento como um tempo assim de preparação para o Natal e procura fazer alguns propósitos de evitar algumas coisas que te fazem mal. Pronto, você faz esse propósito, as ocasiões para que você não cumpra esse propósito se levantam. Você faz esse propósito, dentro de você sente uma vontade ainda maior de fazer aquilo que você se comprometeu a não fazer, não é? Isso para falar dos inimigos que estão dentro de nós, não é? Mas muitas vezes a gente se depara com oposições fora, não é? Dentro da nossa família, dentro do grupo de amigos e até dentro das nossas comunidades, dentro da igreja. Sim, muitas vezes Jesus e a sua força de salvação não vem reconhecida dentro do rebanho da igreja. E muitas vezes quem quer viver com seriedade a proposta de Jesus enfrenta dificuldades dentro daquele grupo que supostamente é um grupo cristão. Veja,
Jesus, nesse evangelho de hoje, chama-nos à coragem de acreditar que o Espírito virá em nosso socorro. Ele diz assim: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, né? Defesa aí que é resistir às provações que a vida de fé vai nos trazer. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. E aqui Jesus não está falando somente dos grandes mártires que foram levados diante de tribunais por causa do Evangelho. Jesus está falando de você. Jesus está falando do Padre Eduardo, que numa vida assim muito cotidiana tem que enfrentar, tem que matar um leão por dia para ser cristão, para levar a palavra dele a sério. Ele está dizendo que ele nos dará palavras acertadas. O que é isso? Ele nos dará a força da sua graça. Confie, não desista.